Eu vejo muitos escatólogos dizer o seguinte: a escatologia não é um assunto importante porque não envolve a salvação. Eu quero dizer para todos vocês, sejam pré ou pós-tribulacionistas, que usem esse discurso de que a escatologia não é importante para a salvação. Isso mostra a falta de conhecimento soteriológico. Por exemplo, Cristo nos salvou da culpa do pecado na consciência. Cristo nos salvou do efeito, por exemplo, por isso que diz que Cristo nos perdoou e que não haja mais em nós culpa. Romanos 6 diz que Cristo nos libertou do efeito do pecado na natureza humana. Então, o pecado não terá mais domínio sobre o vosso corpo mortal, porque não está mais debaixo da lei, debaixo da graça. Então, Cristo nos salvou desse poder do pecado sobre a nossa natureza hoje, debaixo das égides da graça. Mas uma coisa que ninguém fala é que Cristo irá nos salvar da natureza do pecado. E essa promessa de salvação da natureza do pecado só irá acontecer dentro da perspectiva escatológica. Então, nós temos uma teologia do já e do ainda não. Já fomos salvos em Cristo, a nossa alma ela já foi resgatada no momento da nossa conversão, mas ainda não fomos restaurados completamente e não houve uma redenção completa da natureza humana. Quando você vai deixar de ter esse discurso de que escatologia não tem importância nenhuma para a salvação, quando você começar a ler Romanos 8. E Paulo vai falando que toda a natureza geme esperando a manifestação dos filhos de Deus, porque em esperança nós somos salvos. Então, uma esperança que se vê na esperança. Então, em Romanos 8, Paulo vai deixar claro que haverá uma salvação futura e definitiva com a volta de Cristo, a ressurreição dos mortos, a transformação dos mortos com os vivos em glória, restaurados completamente da natureza do pecado, libertos completamente, definitivamente da natureza do pecado, e ao encontro de Cristo para estar para sempre com o Senhor. Então, nunca mais diga, pelo amor de Deus, você vai passar vergonha, vão dizer que você não fez um curso básico de teologia, e se fez, o seu seminário escatológico foi pueril, porque dizer que escatologia não tem importância soteriológica é o que eu tenho visto até na boca de pessoas que são extremamente midiáticas no Brasil. Escatologia, te aborda, mas não implica na salvação, meu amigo. Poxa. É por isso que, ultimamente, professor, sinceramente, perceba que eu estou mais calado, parei um pouco de debater, estou expondo mais, agradeço até o seu convite, meu amigo, por esse momento tão oportuno de falar de escatologia, né, porque a gente está aqui tentando esclarecer um assunto importante e que as pessoas acho que não tem importância nenhuma para a salvação, e eu acho que não conhece nem escatologia e nem conhece soteriologia. É interessante como as pessoas realmente olham para a escatologia como se fosse algo diminuto dentro da teologia. Não, gente, a escatologia ela é de suma relevância, né, para o cristão, para o salvo, para aquele que segue as doutrinas da Bíblia, que adota para a sua vida pragmática o contexto bíblico, porque se trata do tempo da vinda de Jesus, que é o ápice do cristão. O cristão que ele tem na sua expectativa macro o ser tomado, né? Porque não é o fato de nós sermos pós-tribulacionistas que nós negamos o arrebatamento, porque o arrebatamento assim está escrito. Haverá um arrebatamento. O problema entre o pré e o pós é quando acontecerá esse arrebatamento. Obviamente, o arrebatamento acontece do término ali da tribulação com a ocasião da vinda de Jesus, o qual o mesmo com o sopro da sua boca vai aniquilar o anticristo, como está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, dos versículos 6 até o 10 e 11. Então é muito óbvio que a escatologia é de suma relevância, como muito bem explicou o professor Rafael Rocha. Então, deixa eu pescar aqui uma pergunta aqui para o professor Rafael Rocha, e aí ele pode contar comigo, hoje eu vou estar bem aqui a posto para fazer participações, professor. O Adriel falou assim, não, isso aqui já foi, eu não entendi, isso aqui, deixa eu ver, garantidos da mesma aliança, também não é isso, eu quero aqui um comentário do Decodificada, Bíblia Decodificada, está aqui. Vamos ler o que diz isso daqui, ó. Se a doutrina
está correta? Onde está a ressurreição dos demais que não estavam na grande tribulação? Pois em Apocalipse 20, pastor Rafael Rocha, versículo 4, só fala da ressurreição dos que passaram pela grande tribulação. Fique à vontade para comentar sobre esse texto da Bíblia. Beleza. Bom, é interessante a pergunta que ele fez. Se a doutrina pode estar correta, onde está a ressurreição dos demais que não estavam na grande tribulação? Que não estavam na grande tribulação? Não, essa pergunta aí tá equivocada. Por quê? Porque os que serão ressurretos na primeira ressurreição, que é o que aparece em Apocalipse 20, são os que passaram pelo período tribulacional. Então, o texto que você está lendo aí, Apocalipse capítulo 20, versículo 4, são os que fazem parte da primeira ressurreição e que vão, obviamente, ressuscitarem para serem glorificados e ascenderem com Cristo aos ares e entrarem com Cristo no milênio. Eu queria pedir para o professor Elton compartilhar a tela do meu computador. Tá, professor Elton? Sim. Pode ir. Vamos lá. Para mim. Já vou salvar tua fala, querido Orlando Iannuzzi, tá? Vou salvar aqui tua fala para comentar daqui a pouco. Guardar, chegar aqui nos bastidores, o teu negócio, tua tela. Chegou. Beleza. Vamos lá. Aqui está. Acho que vai chegar outro aqui, né? Chegou. Beleza. Bibleworks. Bibleworks. Topzinho. Top demais. Vamos colocar aqui o texto que ele citou lá. Apocalipse 24. Volta a pergunta daquele rapaz lá. Bíblia decodificada. Se a doutrina após está correta, onde está a ressurreição dos demais que não estavam na grande tribulação? Pois em Apocalipse 24 só fala da ressurreição dos que passaram pela grande tribulação. Pode falar. Não. Isso aí é uma inferência que ele tá falando, tá? Sim, porque veja bem, olha o que diz aqui. Vi também tronos, e nestes assentaram-se aqueles os quais foram dados autoridade de julgar. Quem são esses que foram dados autoridade de julgar? Foi os apóstolos, tá? E, obviamente, é o que está lá em texto de Mateus, e também em 1 Coríntios 6, Paulo disse que a igreja teria autoridade de julgar no governo de Cristo também. Então, vi as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus. Olha aí, por que eles foram decapitados? Por que eles foram martirizados? Por causa do testemunho de Jesus. Sim. Então, quer dizer, que eles deram testemunho fiel de Cristo no período tribulacional. Bem como por causa da palavra de Deus, tanto quanto não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem receberam a marca na fronte nem na mão. Viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Veja bem, esses que viverão e reinarão com Cristo 1000 anos, diz aqui, é o que diz esse texto aqui, ó. Esta é a primeira ressurreição. Sim. Esta é a primeira ressurreição. Aí ele diz, o restante dos mortos não reviverão até se completarem 1000 anos. Por quê? Porque esse aqui é a segunda ressurreição, tá? Esses que foram mortos e foram ressuscitados e que viverão e reinarão por Cristo por 1000 anos são os que fazem parte aqui da primeira ressurreição, tá? Exato. São os que tá? Então, são a primeira ressurreição. O restante dos que foram mortos, ou seja, e quando ele fala assim, por que ele coloca assim? O restante dos que foram mortos não reviverão, porque também, olha como é interessante, professor El, tem aqueles que foram mortos salvos do período tribulacional e tem aqueles que morreram ímpios no período tribulacional, tá? Por quê? Porque deixa eu falar dos que morreram no período tribulacional. E morreram por causa de quê? Olha o testemunho de João. Vi a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Estes que foram mortos no período tribulacional, eles eram os mortos salvos que, em testemunho do Senhor Jesus, morreram no período tribulacional sob o governo do anticristo.
mas também houve o derramamento no período tribulacional dos cálices da ira de Deus. E no derramamento dos cálices da ira de Deus no período tribulacional, houve a morte de ímpios. Porém, no entanto, todavia, estes ímpios, o restante dos mortos, que eram os ímpios, não reviverão até se completarem 1000 anos, porque após 1000 anos, eles serão julgados no juízo do grande trono branco. Então, estou colocando para ser bem didático, bem prático, com português, respeitando, como diz o meu amigo Helder, que era para estar aqui com a gente, as implicações lógicas do texto. Né? Eu acho muito engraçado, eu acho bonita a fala do Helder. Então, isso aqui é implicação lógica, tá, pessoal? Isso aqui é concatenação de ideia, muito bem organizada, respeitando cronologicamente o relato do texto bíblico. Uhum. Excelente. Então, corroborando com o professor Rafael Rocha, não existe essa aí, querido Bíblia Decodificada, tá? Permita-me eu falar nesse tom. Não existe essa ideia de que você falou, que onde está a ressurreição dos demais, né? Então, existem 2 grupos, como muito bem foi explicado aí pelo professor, 2 grupos de ressuscitados. Os que têm parte, tá? E ele não está especificando, ele está citando uns e está citando outros, mas especificam 2 grupos, os que têm parte na primeira e na segunda. Os que têm parte na primeira ressuscitarão para reinar com Cristo no milênio. E o milênio, acreditem, gente, a Bíblia não dá base para um milênio celestial. Isso não existe. Pelo menos, assim, eu interpreto assim. Pode até ser, eu penso que o professor interpreta semelhante a mim. Não tem base bíblica para um milênio celestial. Por que que não tem base bíblica para um milênio celestial? Por conta dos outros eventos que sucederão pós-milênio, que é na Terra, tá? Que sucederão na Terra. E a igreja reinarão na Terra. Depois dos milênios, a soltura de Satanás será uma realidade. E o que é que vai acontecer com a soltura de Satanás? Ele vai perseguir o povo de Deus, vai levantar um grande exército e não é no céu, é na terra, tá? Então não tem fundamento bíblico dizer que o milênio é no céu, isso não existe, tá? E para os amilenistas, né, que amilenista significa não milênio, que dizem que não haverá milênio, também não vejo uma base fundamentada na Bíblia para o não milênio, porque nós não estamos lidando com abstratismo, estamos lidando com factualidades que implicam em ressurreição. Essas factualidades implicam em ressurreição e aprisionamento em milênio. São realidades proféticas que vão acontecer e que não tem como você enxergar isso numa ótica, como é que eu diria? Uma ótica que não seja literal, dentro de um contexto histórico, né? Deixa eu pescar aqui mais perguntas para o professor Rafael. O Erley Nascimento, esse aqui é meu aluno, um abraço para você. Ah, não é meu aluno, desculpa, confundi. Eu pensei que fosse meu aluno. Se os santos de Apocalipse 13:7 são a igreja, então, professor Rafael, então a igreja seria vencida, mas Cristo prometeu que a igreja jamais seria vencida. Como assim? Santos de Apocalipse 13:7 são a igreja? Então a igreja seria vencida, mas Cristo prometeu que a igreja jamais seria vencida. Mateus 16:18, como conciliar isso? Quer ver o texto, né? Como é o nome do rapaz? O Erley Nascimento. Por favor, meu amigo, coloque o texto bíblico aí, eu vou esperar, aonde a igreja nunca seria vencida. Coloque a referência bíblica aí, por favor, para mim, meu amigo. Tá? Antes de eu lhe responder, por favor, isso aqui é uma questão de maiêutica socrática. Estou respondendo a sua pergunta com uma outra pergunta. Por favor, coloque o texto bíblico do Novo Testamento, aonde disse que a igreja nunca seria vencida. Por favor, coloque aí. Enquanto o querido Erley encontra, a gente vai procurando aqui outra, né? Santos, deixa eu só recapitular a pergunta dele, para ver se eu entendi. São os santos de Apocalipse 13:7. O que são os santos de Apocalipse? São a igreja. Então a igreja seria vencida? Tem que contextualizar para poder eu entender o contexto aí, eu não estou entendendo. Deixa eu ver aqui, o Jefferson já foi, deixa eu pegar do Altair. Olha o que o Altair falou, querido professor. Ele falou Gido, ou Guido, de sangue. Não sei o que quer dizer. O seu nome é palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro. E montado num cavalo branco, quem são os de veste de linho? Quem são os de veste de linho? Ele está falando
Deixa eu ver aqui. Então, os exércitos dos céus seguiam, vestidos de linho fino. Ora, são aqueles que seguem. O que estão seguindo aqui, o que está montado sobre o cavalo branco, né? Se é o que eu estou entendendo aqui. Versículo 14, né? Os exércitos do céu seguiam vestido, porque lá em Apocalipse capítulo 6, falam de um cavalo, de um cavaleiro, né? Que é a falsa paz, e que ali não é o Cristo, não. Ele recebeu um arco, ele não tinha, foi-lhe dado uma coroa, ele também não tinha, ali é um outro contexto. Mas tratando-se desse versículo aqui, o professor Rafael Rocha vai comentar sobre isso daí. Deixa eu salvar a pergunta dele para a gente pescar depois. O Lucas falou assim, onde está escrito que durante o milênio será aqui na Terra? Como é que é? Onde está escrito? Apocalipse capítulo 20, querido Lucas, você pode conferir lá que todos os indícios que estão no contexto apontam para um milênio terreno e não celestial. Pode falar, professor, na hora que você quiser. Elton, deixa eu comentar um pouco aqui sobre Mateus 24. Deixa eu falar uma coisa aqui, o seguinte, vamos lá. Uma coisa interessante é que quando você vai trabalhar o texto bíblico, né? Quando você entra pelo caminho do texto bíblico, veja bem, a teologia sistemática é elaborado pelo sistema hermenêutico de interpretação dispensacionalista, que é, Elton, a suposta leitura literal da Escritura. Eles dizem que são literais. E aí, o que é que eles fazem? Se eles dizem que eles são o dispensacionalismo é a melhor leitura do texto bíblico porque é uma leitura literal, então por que que eles têm uma teologia sistemática profundamente deficitária e, de uma certa forma, eles fazem uma teologia sistemática de separação de textos onde o contexto fala da mesma coisa? Por exemplo, gostaria muito que o meu amigo, professor Elton Maia, nesse momento, deixa eu só colocar aqui, compartilhasse a minha tela aí, professor Elton Maia. Tá? Sim. Vamos lá. Deixa eu comentar Mateus 24 aí, que foi, inclusive, um tema de um debate importante no meu canal, tá? No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, tá? Quem são esses discípulos de Mateus 24:3 que Jesus está se referindo? Marcos, capítulo 13, versículo 3, disse, no Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular. Então, esse texto aqui, ele não fala com minuciosidade quem eram os discípulos que estavam questionando Jesus. Mas Marcos, capítulo 13, versículo 3, diz que era Pedro, Tiago, João e André. Então, a gente tem que saber com quem que Jesus está dialogando aqui. Em particular, eles disseram, dize-nos, primeira pergunta, quando sucederão estas coisas? De que coisas eles estão falando? Estão falando das coisas que estavam sendo narradas anteriormente, a destruição do templo e aquele processo todo que Jesus disse que ia acontecer com Jerusalém. E que sinal, aí vem outra pergunta, e que sinal haverá da tua vinda? E só depois da vinda, a consumação dos séculos. A consumação dos séculos, ela vai acontecer depois de quê? Da vinda. Então, veja bem, que sinal, isso aqui é uma ordem cronológica, que sinal sucederão estas coisas, ou seja, a destruição do templo, que sinal haverá da tua vinda, que é o que cronologicamente vai ter que acontecer, para que depois aconteça a consumação do século. Ele respondeu, veja que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, enganarão a muitos. Enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra, mas não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, ou seja, ainda não é a consumação dos séculos. Tá? Por quê? Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Agora, vamos lá. O que vai ficar interessante é bem aqui, ó, verso 8 e o início do 9. Porém, tudo isso, Elton, é o princípio das dores. Então sereis atribulados. E qual é a relação do princípios das dores com a tribulação aqui? Qual a relação dos princípios das dores de Mateus 24:8 com as tribulações de Mateus 24:9?
Veja que eu estou no contexto imediato fazendo uma leitura sincrônica do texto. Qual relação? Digamos que para mim, na minha leitura após, Mateus 24 tem a ver com os judeus salvos em Cristo e com a igreja salva em Cristo. Ou seja, o povo gentílico salvo, que na fusão de judeus salvos e gentios salvos se torna a igreja. Para mim isso está muito claro, tá? Está muito claro. Por causa da teologia de Paulo aos Romanos, de Romanos 11, a teologia de Paulo aos Efésios 2:11, depois vocês vão comparar em casa. Então, sempre há essa fusão de judeus salvos e gentios salvos para se tornar a igreja. Beleza. Mas o pré-tribulacionismo, professor Elton, ele faz uma leitura de Mateus 24 diferente da leitura que deveria ser feita em Mateus 24, entre princípios das dores e grande tribulação. Porque na teologia sistemática dispensacionalista, ele diz que princípio das dores é uma coisa, professor Elton, e grande tribulação é uma outra coisa. Discordo. Porque se vocês que são dispensacionalistas e pré-tribulacionistas entendem que o texto profético de Mateus 24 tem a ver com os judeus, então vocês vão ter que recorrer à escatologia judaica veterotestamentária e recorrer ao hebraico do Antigo Testamento para saber qual a relação entre princípios das dores e grande tribulação. Professor Elton, veja bem o que eu vou colocar. Em Jeremias, capítulo 30, versículo de número 7, diz assim: que grande é aquele dia e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, porém será livre dela. A palavra angústia, que está aqui, né, tsará, a palavra tsará, ele é um substantivo feminino, tá? Deixa eu colocar aqui logo para colocar para vocês aqui, só para questão didática, tá? O tsará, ele é um substantivo comum, feminino, singular, absoluto. Fala de necessidade, de aflição, de tribulação e de angústia. Então, o texto que se fala de grande tribulação em Jeremias 37, que haverá tempo de angústia para Jacó, ele está na forma substantivada. Só que o tsará é um substantivo deverbal da raiz verbal tsar. E aonde é que está tsar? Você sabia, professor Elton, que Deuteronômio capítulo 4, versículo 30, é o texto mais antigo da Bíblia que faz alusão à grande tribulação? E veja o que está escrito em português. Quando estiverem em angústia, batsar, tá? Batsar lerá. Quando estiver em angústia e todas estas coisas te sobrevierem nos últimos dias, últimos dias aqui, pessoal, é escatologia, tá? Quando estiver em angústia, batsar, que aqui é a forma verbal. Lá em Jeremias 37 é sará, substantivo. Aqui é tsar, verbo. Então, nós temos aqui um substantivo deverbal. Quando estiver em angústia e todas estas coisas te sobrevierem nos últimos dias, então está falando de coisa, professor, que vai acontecer nos últimos dias e te voltares para o Senhor teu Deus e ele atenderes a voz. Então, essa angústia, olha, professor El, para cá, para a tela, meu amigo velho, e presta atenção no que eu vou te colocar aqui, o que significa o tsar, que é de onde se originou a palavra hebraica para angústia de Jacó, tsará. Veja bem, nós temos aqui muitas possíveis traduções, perturbou, parto, mas eu quero pegar essa daqui, ó. A palavra tsar, que é o que está aqui, ó, formado pela raiz triconsonantal do sade e dois resh, veja o que ela pode ser traduzida. Olha aqui, professor Elton. Jeremias 48, 41, ele usa, olha o vocabulário de Jeremias, ele usa tsará para a angústia de Jacó em Jeremias 37, na forma substantivada, mas em Jeremias 48, 41, no mesmo livro, ele usa tsar, ele usa uma construção verbal para aquela tribulação, aquela angústia de Jacó. E olha o que ele diz aqui: são tomadas as cidades e ocupadas as fortalezas. Naquele dia, o coração dos valentes de Moabe será como o coração da mulher que está em quê? Em dores de parto. Então, no hebraico, angústia, que é a grande tribulação para Jacó, e dores de parto é a mesma coisa. Angústia, sará, e dores de parto, tsar, é uma palavra para a mesma coisa.
Jeremias ainda 49, 22. Eis que como águia subirá e voará, estenderá suas asas contra Bósra. Naquele dia, o coração dos valentes de Edom será como o coração da mulher que está em dores de Sara, da raiz, né, de Sara, que origina a palavra de Sará, como dores de parto. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que quando você lê isso aqui, ó, que está grifado de azul, quando você lê isso aqui, preste atenção. Quando Jesus, como judeu, falando de princípios das dores e logo fazendo o indicamento, professor El, ele fala aqui, ó, e porém tudo isso é o princípio das dores, ou seja, o princípio do período tribulacional. Porque, veja bem, se o princípio das dores é o princípio do período tribulacional, a grande tribulação é o clímax desse período. É como se fosse uma avalanche de neve, que ela fosse começando com uma bolinha pequena, e essa bolinha pequena fosse chamada de Sar, ou de princípio das dores, até se tornar a grande tribulação, Sará, angústia de Jacó. Então, veja bem, ele linka o versículo 8 do 9. Porém, tudo isso é o princípio das dores, e sereis atribulados, e vos matarão. Agora eu te pergunto, que maior tribulação um ser humano pode ter do que morrer? Para mim, grande tribulação não é só passar fome, grande tribulação não é só ficar desempregado, ficar sem dinheiro, passar necessidades de falta de saúde, de enfermidade, não. Não, assim, a grande tribulação, que vem da expressão tríplice do grego, né? Tríplice megale, que está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 21, que ela é distinta de qualquer outro evento por ser uma perseguição dos santos. Trata-se do período da abominação da desolação, conforme Daniel 27 menciona, e trata-se também do que vai ser o juízo divino sobre as nações. Claro, no contexto, coloca-se uma vírgula aí para não ficar confuso, né? Então, certo. Veja que o senhor falou, professor El. O senhor falou... E assim dá seguimento, né? Agora, como o professor Rafael Rocha mencionou aí... Veja bem, professor El, o que o senhor falou. O senhor falou que a grande tribulação é a perseguição dos santos. E está correta. Veja aqui Mateus, capítulo 24, versículo 8 e 9. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Serei odiado de todas as nações por causa do meu nome. Quem é perseguido por causa do nome de Jesus? Os santos. Sabe qual é o argumento dos pré-tribulacionistas? Que já cai por terra aqui, veja bem, eu vou ter que tirar esse vício da galera, professor. Por quê? Porque Mateus 24, o que é que eles dizem? Mateus 24, 9 está falando de tribulação. E Mateus 24, 21 está falando de grande tribulação. Como se houvesse uma tribulação que causasse morte daqueles que estavam sendo perseguidos por nome de Jesus, fosse uma tribulação diferente da grande tribulação que continuará acontecendo em Mateus 24, 21. Nós estamos dentro do mesmo contexto, fazendo uma leitura sincrônica. Então, você que usava esse argumento de que, olha, aqui Mateus 24, 9 diz, então sereis atribulados e vos matarão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, é uma tribulação, e lá a grande tribulação só está no verso 21, te liberta disso, amigo, pelo amor de Deus. Está errado esse teu pensamento. Dentro da leitura sincrônica do contexto imediato, é a mesma coisa. Só que aqui, meu amigo, é um desdobramento progressivo da tribulação, que inicia com o princípio das dores, entra no processo tribulacional do verso 9 e se desencadeia no clímax, no axioma de Mateus 24, 31. Que seria o surgimento do profano, né? Aquele que quererá ser como Deus, o anticristo. Sim. Interessante, né? Professor Rafael, veja bem, professor, deixa eu só terminar de concluir a leitura. Veja bem, então sereis odiados nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair um ou outro, se levantar-se um falso profeta, enganarão a muito, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará de quase todos. Então, aqui está o mistério da iniquidade, segundo a Tessalonicenses. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Será salvo por quem? Por Cristo. E pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim, que também pode ser traduzido como consumação do século. A consumação do século só vem depois da parousia. Mas a parousia não virá se não for pregado o evangelho do reino por todo mundo para testemunho das nações, então virá a consumação dos séculos, que também pode ser, no mesmo contexto, traduzido como então virá o fim. Quando, pois, vides, veja bem, verso 15,
Quando pôs vídeos a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, e aqui tem uns que acham que tudo é preterismo, tá? Porque esse texto aqui, os teólogos dizem que isso aconteceu quando Etíoco Epifânio sacrificou o suíno no templo de Zorobabel, né? Ou pelo governo de Etíoco Epifânio. Dizem que esse também aconteceu quando o general Tito, filho do imperador Vespasiano, derramou sangue de pessoas do Santíssimo Lugar no templo de Herodes. E de uma forma cíclica, ele também irá acontecer no grande templo que Paulo cita lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 3 em diante, que ele se profanará o templo, se colocando no templo, se aceitando-se no trono, querendo parecer Deus, ser adorado como Deus. Então, isso aqui aconteceu e continua acontecendo, porque na linguagem profética há um giro cíclico na história. Então, os que estiverem na Judéia foram para o monte, quem estiver no eirado desça para a terra, e o que aconteceu aqui irá acontecer. Aí entra o verso 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados. Deixa eu falar um pouco sobre esses dias abreviados. O que significa esses dias abreviados aqui? É que o período da grande tribulação foi determinado por Deus para ser apenas 3 anos e meio. Eu já tenho visto pré- e pós-tribulacionistas dizer que a grande tribulação é 7 anos. Não é 7 anos, é 3 anos e meio. 3 anos e meio, isso aí é. 3 anos e meio do período tribulacional. Ele disse: ninguém será salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Eu te pergunto, o que é que os escolhidos têm a ver com esses 3 anos e meio de grande tribulação que precisam ser abreviados para que os escolhidos sejam salvos? Então, os escolhidos estão dentro do período tribulacional. Tá? Isso aqui a gente tem que fazer uma leitura realmente séria. Então, se alguém vos disser eis o Cristo ou ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais, prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Veja que vos tenho predito. Portanto, se disserem eis no deserto, não saiais, ou eis no interior da casa, não acrediteis. Tá? Principalmente se tiver numa casinha escondida de ponto de vista secreto, não acredito, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será na vinda do Filho do Homem, onde tiver os cadáveres, ali se ajuntarão um abutre. E essa referência do verso 28 está lá em Apocalipse capítulo 19. Logo em seguida, olha aqui, ó, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o que é que vai acontecer? O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas do céu cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados, então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu. Agora, deixa eu falar uma coisa, professor Elton. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre a nuvem do céu com poder e glória. Eu quero comentar muito esse verso 30. Porque ele enviará seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos 4 ventos de uma outra extremidade dos céus. Então, esse texto do 31 eu quero comentar, e eu quero comentar da seguinte forma. Veja bem, os estudiosos como o Dr. Champlin, por favor, professor Elton, me coloca na tela, depois compartilha meu computador de novo. Os estudiosos, como o Dr. Champlin, que tem esse comentário da Ragnus, ele associa, veja bem, ele associa Mateus 24, 31 com Deuteronômio 34. É ele que faz a associação. Vou fazer o compartilhamento de tela. Tá? Compartilhamento de tela aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui para ficar legal. Vamos lá. Olha aqui a obra do Dr. Champlin. Tá? O Dr. Champlin, deixa eu aumentar para ficar legal aqui, tá muito... Opa. Aí apostolei, enviaram seus anjos. Saiu. Peraí, professor, o senhor vai ler o grego aqui, bacana. Vou aumentar a tela para ficar legal para o senhor, peraí. Tá. Depois disso, eu quero que você responda uma pergunta que tem para nós dois, tá? A minha pergunta... tá, depois eu peço que você pergunte aí. Deixa eu só ler isso aqui, o Jean Adriel. A sua pergunta... Aqui é o comentário do Champlin. Pode ler, professor El. Kai apostolei, τους αγγέλους αυτού μετασαλπιγός μεγάλε kai ψυνάγωσουσιν, τους εκλέτος αυτού έκητου τεσσάρων ανέμου ακρόν, ουρανών heus ακρόν autón. Certo. E aí, depois, o que é que ele está citando bem aqui? Veja que eu coloquei uma seta.
epsinaxocin auton. E ele está associando que está tão pequenininho, mas eu vou aumentar para você, vai ficar legal. Veja bem. Ele está associando com isso aqui, ó. Com o que é que ele está associando aí, professor Elton? Ele está associando epsinaxocin auton com o quê? Qual é a referência que está do lado aqui? Com Deuteronômio. Deuteronômio o quê? 34. Certo. Agora eu vou voltar para cá. O que é que diz Deuteronômio 34? E aqui que nós vamos para... Foi lido agora há pouco, né? Não, foi lido Mateus 24, 31. Não foi lido Deuteronômio 34. O texto de Deuteronômio 34, no comentário de Devarim, de Deuteronômio, pelo Rabino Rashi, olha o que ele vai dizer aqui. Vamos ver como é que ele interpreta aqui a questão. Tá? Deixa eu colocar aqui para vocês aqui, o texto aqui, peraí. Vamos lá, vamos ver o que está escrito em Deuteronômio 34. Então, Werley, sim, os pós afirmam que em Apocalipse 13 os santos representam a igreja. Os santos, no contexto neotestamentário, é a igreja. A igreja salva, né? Os salvos, vamos dizer assim, os salvos. Olha aí o que diz Deuteronômio 34, vamos lá. Após essa leitura do professor, a gente vai para as perguntas, tá, gente? Para ficar dinâmico. Certo. Olha aqui, pessoal. Enrie nidachacha bitserra shamai mishanika betserra Adonai Eloheicha o mishanika recha. O que quer dizer esse texto aqui e como ele pode ser interpretado? Veja bem, aqui nesse texto aqui, olha o que ele diz. Comentário de Rashi. Então, Hashem, seu Deus, fará retornar os seus exilados. E exilados aqui, não é exilado da Babilônia, tá? Porque Rashi é um comentarista do período medieval. Ele não está comentando de algo que Deus vai fazer, ou ele não está comentando de algo que Deus já fez na Babilônia. Porque tem gente que quando fala de exílio, coitado, a cabecinha dele é Babilônia. Esquece Babilônia, tá, filho? Ele está falando, ele é um comentarista medieval. E já passaram séculos e séculos e séculos. Então ele não está comentando o que aconteceu, mas o que irá acontecer. Ele disse, então Hashem, seu Deus, fará no futuro. Isso aqui é o comentário dele para o futuro dos seus dias. Retornar os seus exilados em hebraico, Vestav, literalmente ele, Deus retornará. Olha aí, pessoal. Então o próprio Rashi acredita que esse texto está falando sobre a volta literal de Deus. A Torá deveria ter escrito Vestiv, trará de volta. O que ocorre é que os nossos sábios aprenderam daqui, que a Shekhinah paira sobre o povo de Israel, e, por assim dizer, compartilha das aflições do exílio, assim quando os judeus... Por que exílio, professor Elton? Porque todos os judeus espalhados pelo mundo não estão no território de Israel. Eles continuam dispersos. Se você conversar com o judeu ortodoxo, ele diz assim mesmo, existem judeus dispersos pelo mundo, e esses judeus dispersos podem ser considerados que eles ainda estão numa certa diáspora. Porque na cabeça de muita gente, a diáspora acabou com o Estado de Israel. Isso não é verdade. Enquanto tiver judeu espalhado pelo mundo e não tiver todo centralizado no território de Israel, eles continuam na diáspora. Ele diz, assim os judeus forem resgatados do exílio, Deus trará sobre si mesmo e ele retornará junto com os exilados de Israel, que é chamado em hebraico de Kibbutz Galuyot, a reunião dos exilados. Outra lição que pode ser aprendida, professor El, é que o dia em que os exilados de Israel serão reunidos será tão monumental e complexo, olha aí, reunião dos exilados. Será como se o próprio Deus literalmente pegasse cada indivíduo com suas próprias mãos para tirá-lo do exílio. Existe esse verbo aqui, ó. Esse verbo aqui, que é esse verbo bem aqui que eu vou grifar de azul, tá, galera? Ó, veja bem. E carreira, que é Deus pegar com suas próprias mãos. Você sabe o que quer dizer esse verbo aqui? Eu vou colocar para vocês para ajudar a ilustrar. Vamos lá. Não. Esse verbo carreira, ele é uma construção de lacar, né? Deuteronômio 34. Eu vou colocar aqui para vocês, 34. Olha aqui, ó. Após isso, professor, eu queria ir para as perguntas, para você responder. Sim, tá? Já. Eu só quero deixar claro que toda a leitura de Mateus 24 precisa ser revista. Por que revista? Vamos pegar esse léxico aqui. Léxico não, né? Não é léxico. Isso aqui é uma concordância. Vamos pegar a concordância de Strong.
O Strong ele vai analisar a palavra lacar, que é a palavra que origina a palavra carreira, que está em Deuteronômio 34. O que é que está grifado aqui, professor Elton? Qual é uma das palavras, qual é uma das definições de lacar? Arrebatar. Arrebatar. Beleza, isso aqui é uma concordância. Vamos agora para um léxico de William Holiday, um léxico de hebraico sério. Vamos ver o que é que ele pega aqui, ó. Veja bem que está grifado de azul. Tudo aqui que está grifado aqui é lacar, tá? É lacar, ó. Tudo que está grifado aí é lacar. Vamos ver qual é a definição que ele dá. Isso aqui é um léxico sério de hebraico. E aí ele diz o seguinte, veja bem. Olha aqui, ó. O que é que está grifado de azul aí, pessoal? Arrebatar. Então, pessoal, quando eu digo que esse texto aqui, no dia que os exilados de Israel serão reunidos, será tão monumental e tão complexo, será como se o próprio Deus literalmente pegasse, a palavra pegasse, carreira, é arrebatar cada indivíduo com suas próprias mãos para tirá-lo do exílio. Esse Deus que ele está falando é o próprio Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem fará o arrebatamento é o nosso Senhor Jesus Cristo, que eles só vão reconhecer como o Messias dele quando ele voltar para arrebatar todos os salvos do Israel, salvo de Deus de Romanos 11, 26, e dos gentios, dos povos gentílicos salvos, que são a igreja dos gentios, que estão no período tribulacional. Então, eu quero deixar isso bem claro. E aqui eu concluo o seguinte. Mas aí, relação... você reconhece que Israel precisa passar por um processo de... Israel será salvo, Romanos 11, 26. Israel será salvo em Cristo Jesus, para poder participar do arrebatamento da igreja. Tá Israel, segundo Romanos 11, 26, disse: no fim, todo Israel será salvo, porque de Sião virá o libertador e a salvação virá de Jacó. Então, Romanos 11, 26 diz que Israel precisa ser salvo em Cristo Jesus para poder ser arrebatado com a igreja no período pós-tribulacional. Isso aqui é evidente. É evidente. Então, vamos lá. Aí diz aqui o seguinte, que eu coloquei aqui, ó, agora eu vou trazer uma pérola. Por que uma pérola? Porque o Dr. Champlin, ele diz na sua obra que a fusão do verbo cabetserrar te reunirá para ir carreira, para te arrebatar. No grego foram fundidos para o verbo grego, numa fusão morfológica de epsinaxon auton. Esse epsinaxon auton é uma fusão morfológica grega dos dois verbos hebraicos. Olha como é lindo o grego. Os que são apaixonados também por grego. Porque o grego facilita a vida. Eu queria que você explicasse a questão da etimologia em si, porque o grego ele tem uma origem indo-europeia, enquanto o hebraico é semita. Então, como que se dá essa fusão? Como é que se dá? Para você ter mais ou menos a ideia, é só você pegar o texto de Deuteronômio 34, no hebraico, e ver como os judeus helenizados que estavam em Alexandria, no Egito, traduziram do hebraico para o texto grego da Septuaginta. Então, Elton, olha como é interessante, o Dr. Champlin sabe disso. O Dr. Champlin, bota aqui a obra que eu vou mostrar para a galera procurar aí. Tira de novo e depois me coloca de novo. Bota aqui para a galera ver. Essa obra aqui, o Dr. Champlin, ele pegou o Novo Testamento de Mateus 24, 31, a partir dos dados do texto grego da Septuaginta de Deuteronômio 34. E ele percebeu que Deuteronômio 34 estavam falando de algo que o autor neotestamentário, que é Mateus, colocou uma estrutura que é equivalente a reunir e arrebatar. Reunir e arrebatar. Porque é o seguinte, deixa eu explicar. Em Deuteronômio 34, fala, e cabetserrar, te reunirá, e carreira, te arrebatará. Então, nós temos um reunir para arrebatar em hebraico. Aí, o que foi que Mateus fez, em Mateus 24, 31? Colocou a expressão epsinaxosim. Por quê? Porque nós temos ali a raiz sinago, que é reunir, com a preposição epi, genitiva, locativa de superioridade. Em cima de ou sobre. Então, olha como é interessante. O verbo ali, ele fala de uma reunião em cima de, sobre, nos ares, e será essa reunião feita, inclusive, por seres angelicais. Então, não pode ser uma reunião do pega o Guanabara e vem. Tá? Vocês que acreditam no pega o Guanabara e vem, que é da teologia do pé, que o judeu será reunido na terra, eles irão de avião, de trem, de ônibus. Esquece disso, amigão. Para você ter mais ou menos uma ideia, eu tenho uma obra aqui que eu não vou conseguir pegar, de Joaquim Jeremias.
leia a obra de Joaquim Jeremias sobre Isaías 68. Vocês vão ficar assustados com o que ele diz sobre Isaías 68 na obra de Joaquim Jeremias, tá? Eu queria pegar essa obra aqui para mostrar para a galera. Então, acho que vai ficar legal. Peraí. Vamos para o chat. Peraí. Olha aqui, ó. Peraí. O que a galera acha aqui, 60. Olha aqui, ó. Porque Joaquim Jeremias tem várias obras, tá? Aí você pega essa parte aqui, ó. Perdão, não é Jeremias, é Severino Croato. Severino Croato, Isaías, do 68. Produzido pela editora Vozes, comentário do Antigo Testamento. Veja lá o que ele diz sobre isso. Então, moral da história. Compartilha aí que eu vou terminar e aí eu deixo o chat rolando. Deixa eu só concluir aqui para não perder o raciocínio. Eu queria que você concluísse para a gente ir para o chat devido ao tempo. Sim. Só para concluir e já vamos embora. Só para entender que eu tenho uma leitura de Mateus 24 um pouco diferente. Então, a preposição epi, em um sentido locativo de superioridade local, em cima ou acima de, ou seja, nos ares. Só essa preposição fala que é uma reunião nos ares. Então, ele enviará seus anjos com um grande clamor de trombeta e reunirão, epsinagosim, olha aqui, ó. É possível fazer tal interpretação de epsinagosim como uma reunião nos ares? Sim. Tá? Se não fosse possível, Champlin não teria feito. E Champlin tem um mestrado em Novo Testamento grego, tá? A tese de mestrado do Champlin foi crítica textual do Novo Testamento. Ele é uma autoridade do Novo Testamento grego. Então, vamos lá. Preposição epi tem um sentido locativo também de superioridade em cima de, nessas seguintes referências, ó. Uhum. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, nós já temos aqui já, na verdade, o epsinagoguês, né? Que é já mais uma forma substantivada. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, epsinagoguês, substantivo verbal de epsinagosim, com ele, rogamos a vocês. Então, Mateus 24, 31, professor El, fala da vinda do Senhor Jesus e a nossa reunião com ele. A parousia com epsinagosim. E 2 Tessalonicenses 2:1 disse, irmãos, rogamos pela parousia de nosso Senhor Jesus Cristo e pelo nosso epsinagoguês com ele, que é de novo a preposição que aparece aqui. Então, concluindo, eu vou concluir, que aí eu deixo para o Elton agora, tá? O Elton leu agora, tá? O comentário do Champlin que está aqui. E aqui embaixo, ó, ficou claro num trabalho de aparato crítico, tá? Você pega o comentário do Champlin, tem um português, o grego e o trabalho de crítica textual de aparato crítico que ele faz embaixo da obra dele. O trabalho dele é profundamente robusto do ponto de vista do grego. E aí, o que foi que ele fez? Ele colocou aqui, ó. Olha aí, isso aqui está na obra dele, tá? Está na obra dele aí, ó. Epsinagosim auton, Deuteronômio 34. Então, o Champlin diz que a preposição epi... fala essa parte de novo. Só para eu me familiarizar. Deixa eu explicar. Vamos lá. Deixa até aí na tela. O Champlin, ele fez um estudo diacrônico. O que é um estudo diacrônico, El? É um estudo do desdobramento histórico para a formação de palavras. Tá? Então, o que foi que ele fez? Lá, deixa eu pegar aqui a minha Septuaginta. Bota aqui na minha tela, bota aqui na tela, para a galera ver aqui. Tá? Olha aqui, a Septuaginta. Eu vou pegar 2 expressões aqui. Vamos lá. Septuaginta, Deuteronômio 34, no grego da Septuaginta. Bem, enquanto você lê aí... Tem, já tá aqui, ó. A diferença entre o professor Rafael e a minha é essa abordagem. Eu abordo por outro ângulo e ele aborda por esse ângulo, mas a conclusão vai ser bem semelhante. A conclusão é a mesma, Elton. A conclusão é a mesma que a gente faz. Entendeu? Vamos lá. Aqui em Deuteronômio 4 diz aqui o seguinte, existe 2 palavras, tá? 2 palavras aqui. Cadê? Sinaxei, para reunirão, e ainda que os teus enterrados estejam para a extremidade de lado, ela te reunirá, sinaxei, né? E depois nós temos aqui o outro verbo, cadê? Deixa eu pegar aqui, eu perdi aqui, cadê? Sinaxei, aqui, minha vista está tão ruim, rapaz. Sinaxei, e depois termina com lepsentai.
que é de Lambano, tá? Lepsentai de Lambano. Então, ele pega o Sinaxei e Lepsentai de Lambano, que é um reunir para arrebatar, que é o que está na Septuaginta, e aí o Champlain, no processo de estudo, ele entendeu, isso aqui é uma compreensão também teológica, não é só morfológica, é uma questão teológica, porque quando você vai estudar, fazer exegese, não adianta que você vai trabalhar só com a morfologia, porque você tem a preposição epi, você tem aí sinax, inclusive está aqui sinago, que é a raiz, e aí depois você tem a questão das contrações verbais, que aí depois eu não vou falar sobre radical, sobre raiz, que já teve uma confusão aí na internet sobre isso, e para alguns gramáticos de grego, raiz e radical é a mesma coisa, para outros professores de grego fundamentado e outras gramáticas, raiz e radical são duas coisas separadas. Mas eu não vou entrar por essa questão, tá? Eu também teria minha compreensão. Eu sou dos que digo que raiz e radical é a mesma coisa. Pois é, mas aí existe gramáticas, Elton, existe gramática que diz que não é a mesma coisa. Mas beleza. Beleza. Assim, gente, eu sou convergente com o professor Rafael Rocha na nossa escatologia, tá? Não há uma divergência aqui. Só a questão da abordagem. Ele reenfatiza a questão do epi. Eu digo que o epi vai ter variações de acordo com o caso, né? Com genitivo, com dativo, mas a conclusão é a mesma, porque a preposição epi, ela sugere uma reunião nos ares, mas seguida de einefelais, que significa nas nuvens. Então, einefelais pode ser abordado numa perspectiva instrumental, o que não é o caso que eu abordo, eu prefiro abordar no sentido local, ou seja, é um local e não instrumental. Então, einefelais no sentido local, então é um local, reunião com ele nas nuvens. Então, eu me debruço nas membranas em si, né? E vou fundamentando a minha contextualidade, quer dizer, vou contextualizando e vou fundamentando ali um laudo exegético a partir disso. Mas eu penso que é só isso mesmo, né? Eu prefiro dizer que o epi ele vai variar a sua função sintática de acordo com o caso, ele pode variar, mas não que o professor esteja errado, o professor não está errado, ele está certo, sou eu que não abordo por esse ângulo, mas ele não está errado. Mas quando você vai ler aí, ó, por exemplo aqui, deixa eu pegar aqui, ele enviará seus anjos, o qual com grande clangor de trombeta reunirão seus escolhidos dos quatro ventos de uma ou outra extremidades dos céus. Então, esse epsinaxo sim, e coloca aqui, Elton, o meu computador aqui, deixa eu, tá? Eu colocar aqui para a galera ver aqui, eu acho que vai ajudar, bacana. Deixa eu só, beleza. Deixa eu só colocar aqui, ó. Só para ajudar a moçadinha aí. Nós estamos na mesma pegada, tá? Tem que deixar claro isso para depois o pessoal tá tendo discordância, não é? É porque é o seguinte. É só abordagem, gente. Não, a abordagem é o seguinte, porque é o seguinte, veja bem. Deixa eu pegar aqui o mesmo texto. Preste atenção, pessoal. Presta atenção, tá? Nós estamos aqui numa mesma estrutura de grego. Uhum. O que eu estou abordando aqui? Eu estou abordando que o epsinaxo, sim, essa reunião, será aqui, ó. Será no uranon, será nos céus. Uhum. Você está entendendo? Tô. Eu estou colocando que epsinaxon, sim, é uma reunião nos ares, ou seja, uma reunião nos céus, tá? Porque os ares, o uranon pode ser tanto traduzido como ares, como céu, né? Então, você pode vir até aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Olha aqui para você ver aqui, ó. Céu celestial, firmamento lá nas alturas e tal. Então, pode ser, sim, traduzido dessa forma. Então, por que eu estou dizendo que epsinaxon sim é uma reunião nos ares? Porque, olha, ele enviará seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais epsinaxon sim. Eu corroboro contigo, é nos ares mesmo, não tem... Epsinaxon sim, tá? O reunirão seus escolhidos, os quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Exato. Dos céus, uranon. Então, veja bem, não estou desassociado aí dentro do mesmo contexto. Então, resumindo e terminando,
Então, quando eu coloco essa questão aqui, é porque ela faz todo sentido. Reunir para arrebatar. E aonde? Nos céus, nos ares, tá? Então, quando eu coloquei aqui essa tradução aqui, eu poderia até ter mudado aqui, né? Por causa do Uranon, e eu poderia ter feito uma tradução melhorzinha aqui, no vez de colocar nos ares, ó. Foi só por questão didática. Eu pego o Uranon e coloco nos céus. Eu já abordaria nas nuvens, né? Como nas ares mesmo. Nas nuvens também, possível, Celso, possível, tá? Então, tá aí. Então, é assim que eu vejo, entendeu? Reunião nos céus. Por quê? Porque o próprio texto fala das extremidades do céu. Maravilha, é isso aí. Bem, agora pode ficar aí com a galera do chat. Vamos lá. A primeira pergunta que eu estava guardando aqui, deixa eu pescar aqui do início aqui. Essa aqui já foi, essa aqui já foi, essa aqui. Para que arrebatar no fim da grande tribulação? Porque é profético e assim tem que ser. A pergunta é simples, a resposta também. Isso aqui já foi. O milênio foi de 33 e 70 depois de Cristo, a igreja reinando com Jesus. Tão fácil. Não, o milênio não pode ter sido dessa maneira aí. Porque dentro do milênio tem alguns eventos escatológicos que ainda não aconteceu e que precisaria ter acontecido. Por exemplo, eu poderia perguntar para alguém que defende essa posição, cadê Satanás preso? Não teve. Para acontecer milênio, meu querido, Guaxupé, para acontecer do milênio, como você está falando aí, em 33 a 70, e Satanás teria que ter sido preso nessa ocasião. E para que o Satanás vai ser preso? Para que o reinado de Cristo seja perfeito. O reinado de Cristo, não há nenhum reinado que se compare ao reinado de Cristo. Porque o único enganador, ludibriador, é Satanás. E este vai estar preso por 1000 anos, exatamente, o reinado milenar de Cristo. Né? Então o reinado de Cristo vai durar apenas 1000 anos? Claro que não. Isso é apenas uma linguagem que reforça, que enaltece o cumprimento de uma palavra, de uma profecia, né, para a participação da igreja. É apenas isso. Então dizer que o reinado de Cristo já aconteceu, então me mostra Satanás, o anjo vindo do céu com a cadeia, aprisionando Satanás, e a consequência disso, que é um período de paz plena, tá? Porque só após a soltura de Satanás é que ele vai sair a enganar as nações. Quem é o causador, a raiz de todos os males? É Satanás. Então dizer que o milênio aconteceu em 33 a 70 DC, isso aí respeitosamente, eu não consigo aprender assim. Possa ser que um dia eu aprenda, mas até então não tive capacidade de aprender por esses termos ainda, por esse ângulo aí. Agora Elton, coloca aquele rapaz que colocou a pergunta aí, qual a necessidade de arrebatar? Coloca aí. Você está falando do Orlando Ionus, Orlando Ionus, sim, tá. Acompanhe a seta do meu mouse. Onde é que está a seta do meu mouse? Na palavra raiz, sim ou não? Sim. Epsinaptosim vem de uma raiz água. Tá? Aqui é a questão morfológica. E olha o que significa a raiz. Conduzir, ir, trazer. Beleza. Então, Cristo vai arrebatar a igreja nos ares. Para quê? Para conduzir a igreja. Para onde? Para o milênio. A raiz também permite essa interpretação de conduzir, arrebatar nos ares para conduzir a igreja para o milênio, tá? E não adianta vir com aquele famoso discurso da gangorra do sobe e desce, que é o que os pré-tribulacionistas usam com relação a gente, porque também tem a teologia da gangorra, do desce e sobe de novo. Então, desce e sobe, a gente sobe e desce. Então, a gente acha mais coerente do ponto de vista bíblico, usar o sentido de conduzir, uma reunião para conduzir, né, do que nos ares para conduzir, do que Jesus vinha até metade, leva, e sabe qual é a incongruência? Eu quero que, inclusive, esse rapaz aí pense, o Orlando, né, Orlando e Muse Filho, que ele pensa o seguinte: os mortos em Cristo estão salvos no céu. Existe uma igreja gigantesca, morta e salva no paraíso, no céu, tá? Talvez, eu não sei o número de crentes salvos que já estão no céu. Pode ser tão grande quanto a igreja professante na terra. Professor,
Perdão por interrompê-lo, em nome de Jesus, te peço perdão por isso, tá? Eu Certo. quero só corrigir um equívoco de minha parte, quando eu falei a questão da equiparação de raiz e radical. A raiz é um conceito etimológico, unidade mínima de significado. O radical é um conceito morfológico, base de onde partem as flexões das palavras, tá bom? Então, raiz, Beleza. origem do sentido, radical, forma usada para construir a palavra, tá bom, gente? Então, Então, eu beleza. São cometi duas coisas diferentes, tá só vendo? dizer isso. Então, estou pedindo desculpas pelo meu equívoco e estou corrigindo o meu erro. Pronto, pode falar. Olha, parabéns pela humildade, professor Elton, porque deixando claro que radical e raiz são duas coisas separadas. Parabéns. Agora, a Sim. questão toda é o seguinte, pessoal, é isso, tá? Então, tá aqui. Então, é dessa forma que eu trabalho. Deixa eu colocar a tela agora para a gente ficar na tela cheia aqui, ó. Pode tirar o computador. Então, pessoal, é assim, para mim, porque eu trabalho no hebraico, né, eu faço uma exegese do hebraico, analiso o texto hebraico e analiso o texto grego. O professor Elton, ele trabalha a escatologia a partir do texto grego. Eu também trabalho a partir do texto grego, por isso a gente tem a mesma concatenação, né, a gente aí tem a mesma unidade. Mas aí, eu, de uma certa forma, por ter acesso ao hebraico, eu vou buscar essa compreensão da escatologia veterotestamentária no Novo Testamento. E aí eu vou buscar até o que de fato é que eles têm. Então, para mim, tá tudo certo. Cadê? Pastor Rafael Deixa eu ler Rocha e essa Elton. pergunta aqui para você. Pode ler, vai. Gostaria de ver vocês refutando o argumento do casamento judaico, tanto do pré-usam para defender o arrebatamento secreto. Deixa eu só falar uma coisa. Na sequência, o pastor Rafael vai falar que ele vai gastar mais tempo do que eu, e eu sou mais resumido. Eu não uso casamento judaico de forma alegórica, de forma analógica, para defender o pós-tribulacionismo, porque eu já tenho a Bíblia, tá? E eu não vejo esse recurso cultural. Não sei, se o professor Rafael vai me convencer, aí tudo bem, mas até então não vejo que o casamento judaico fundamente alguma coisa do pós-tribulacionismo. Mateus 25, sim. Ali a gente pode, sim, estar conciliando com a questão da ida da igreja até a igreja ainda até Jesus, e depois a igreja volta novamente, porque assim foi na ocasião das virgens. Mas o professor Rafael pode continuar falando. Bom, essa é uma outra contradição e incongruência do pré-tribulacionismo. O povo de Israel só presta para ser colocado na angústia de Jacó. O povo de Israel só presta para a grande tribulação. Mas na hora de querer salvar somente a igreja dos gentios, o casamento judaico presta para a igreja dos gentios. O judaísmo não presta para nada. O hebraico não presta para nada, a cultura judaica não presta para nada, as fontes rabínicas não prestam para nada, mas na hora de salvar a mera igreja dos gentios, eles apelam para o casamento judaico. Você não acha que tem alguma coisa errada, não, galera? Você não acha que é um pouco de malabarismo, de malandragem, de simulação nessa questão? Porque é o seguinte, veja bem, existe uma purificação da noiva para o casamento que não é a bar mitzvah. Não é a bar mitzvah. É um outro tipo de purificação ritual que a esposa precisa ter para entrar nas núpcias com o seu marido. Estudem lá. Eu vou jogar só essa, eu não vou aprofundar, porque, professor Elton, qualquer dia desse eu venho numa live aqui e bora marcar logo. Nessa próxima live você coloca aí, professor Rafael Rocha, falando qual a relação do casamento judaico com Cristo e a igreja, falando sobre a festa das primícias, com relação ao arrebatamento da igreja, a relação de Cristo e a igreja, e também a festa das trombetas. Todo mundo eu vejo aí debater, falar de festa das trombetas, festa das primícias, mas até hoje nenhum foi realmente honesto intelectualmente para dizer o que significa, e todos, o casamento judaico, a festa das primícias e as trombetas favorecem o pós-tribulacionismo. Todos favorecem o pós-tribulacionismo. E eu venho qualquer dia desse. Agora tem que ter paciência, porque para desenvolver um raciocínio, parece que fica monótono, parece que vira quase um monólogo. Mas é por isso que eu gostei muito da apresentação do Scania aqui, das apresentações que teve na Arena Apologética. Eu até parabenizo o Scania, porque ele pegou, ele fez toda uma defesa, o professor Euler teve a humildade e a paciência de ouvi-lo, e o cara discorreu, foi a coisa mais bonita que uma das lives que, olha, eu sinceramente gostei muito, porque tem que dar tempo do cara desenvolver. Então, o que é que acontece?
Inclusive, eu quero dizer que o Scania é uma pessoa maravilhosa, né? Já vim aqui no Arena várias vezes. E sim, professor, hoje era o dia que ia ter o professor Matheus Rangel, você e o Helry, né? Professor Helry. E acabou que não dando certo para ambos estarem aqui. Então ficou só a gente e a gente fez a live assim mesmo, tá? Mas é isso. E então, o que é que você tinha preparado para dizer que Matheus Rangel, na verdade, ia ser sabatinado, né? De um certo modo, ia ser sabatinado, né? Ele com certeza aproveita, eu sei que ele vai ver essa live, né? Um beijo pro professor Matheus Rangel, tá, gente? Um grande teólogo. Mas com certeza ele ia dizer, Pré-tribulacionistas do meu Brasil varonil. ele ia dizer que apostasia significa retirada. Ele ia dizer isso, Rapaz, né? Agora eu tenho uma análise exegética tremenda sobre esse texto da apostasia, e é apostasia mesmo, tá? Só que é a retirada do sumo sacerdote. A apostasia pode ser traduzido como uma retirada, só que a Tyndale traduziu como um que será tirado. Olha aí, eu sou um cara pesquisador, sou um tarado na pesquisa. Eu fui procurar saber por que outras traduções antigas, professor, deixou de traduzir apostasia para apostasia e traduziu para retirada, para partida. Mas de quem? Então, essa galera atual não sabe explicar de quem. Eu sei quem é. E a tradução Tyndale colocou, porém, um tem que ser tirado. E quem é? O sumo sacerdote apostatará da fé. Ele vai ter que apostatar da fé. Então, eu tenho toda a questão lá de Daniel 12. Tem toda uma questão, mas vai muito longe. A capivara é muito grande. Não, tudo bem. Vai ficar algo pela metade, aí eu não vou entender. Mas como assim, entendeu? Porque eu entendo que a apostasia significa abdicar de alguma coisa. É muito simples, gente. Qualquer ser humano pode aprender. Sim, tá correto, professor. O que é que significa apostasia? Eu estou segurando um copo, eu vou tirar aqui, uma marca aqui. Um copo, vou beber água, não, vou apostatar, eu estou abdicando, eu estou deixando, estou largando o copo, tá? Então, interpretar apostasia, não, professor Matheus, a qual eu respeito e amo muito, já disse isso para ele, tenho um grande respeito e carinho por ele, mas os pré-tribulacionistas em si, e quando vão fazer a defesa do Mateus, do 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 ali, para fugir da realidade bíblica, criam um argumento paralelo que não condiz com a realidade, porque o texto é muito claro, que não acontecerá a vinda de Jesus Cristo sem que antes aconteça a apostasia e se revele o homem do pecado. É muito simples, tá? Quando um homem deixa sua esposa, ele está apostatando do seu casamento. Quando o homem deixa qualquer coisa, ele está apostatando daquilo. Então, a palavra apostasia não significa em lugar nenhum retirada no sentido físico, literal. Isso não existe. Simples assim. Deixa eu ver aqui, professor, para você responder mais uma pergunta do chat, porque é para ti essas perguntas do chat. Não. Eu quero pergunta do chat para ti. Deixa eu ver aqui. Cadê? Aqui. O Werley falou assim, se os santos ali... Essa aqui já foi, né? Essa aqui já foi. Deixa eu ver outra aqui. Tá, vou pescar isso aqui. Vamos ver isso aqui, o que ele tá falando. Se os santos ali em Apocalipse 13:7 é a igreja, ele pergunta, ele não tá afirmando, é a igreja? Em Apocalipse 13:7, os santos é a igreja, professor Rafael? Responda a pergunta. A igreja será vencida? São duas perguntas, né? Se em Apocalipse 13:7 é a igreja e se a igreja será vencida. E aí, como vocês respondem isso? Estou esperando vocês responderem. Eu precisaria ver o contexto que eu não me recordo lá. Em Apocalipse 13:7 ali. Vai falando aí, professor, que eu vou consultando aqui a Bíblia. Uma igreja triunfalista, né, mano? Aí quem que vai querer ser vencido pelo anticristo? Pela uma igreja da prosperidade, pela uma igreja da política, pela uma igreja triunfalista, pela uma igreja atual com essa mentalidade ocidental? Quem que quer ser vencido? Ninguém quer ser vencido pelo Lula, ninguém quer ser vencido pelo Alexandre de Moraes, ninguém quer ser vencido pela política, ninguém quer ser vencido pelo nada, pelos governos, ninguém quer ser vencido, quem quer perder? Então, essa mentalidade, ela é uma mentalidade anacrônica, é uma mentalidade influenciada pela geopolítica atual, e quando ela se insere no texto bíblico, ela não aceita que, poxa, diz que os santos, ele fará guerra aos santos e vencerá. Estes santos pode ser qualquer santo, menos a igreja.
E aí, por que eu falo assim? Eu não quero nem passar um tom irônico ou debochado. Não é. É aborrecido, eu me aborreço. Porque o texto já está dizendo quem são os santos. Compartilhe o meu computador aqui, professor, por favor. Por favor. Tá? Porque é uma paixão, a questão toda é uma paixão tão exacerbada que chega a doer no coração. Deixa eu botar aqui. Apocalipse 7. Vamos lá. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhes autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Beleza. Primeiro ponto. Foi-lhe dado... Mas que foi que deu autoridade para ele? De que está falando esse texto? Tá? Vamos lá. Está falando do anticristo. Viu uma besta que emergiu do mar. Essa besta que emergiu do mar, uma besta, é o anticristo, que o mar é uma figura a muitos povos. E tinha 10 chifres, também é uma figura de linguagem, fala sobre o poderio dele, 10 chifres fala de poder, 7 cabeças fala da autoridade que ele terá sobre as nações, sobre 7 chifres, 10 diademas, a forma com que ele será honrado mundialmente, sobre as cabeças, nome de blasfêmia, e que, obviamente, é alguém que vai ter um sistema político parecido com o socialismo ou o comunismo, tá? Então, ele vai ser praticamente, antes de tudo, aquilo que se adora, que se faz objeto de culto. A besta que via era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E o dragão, que é uma referência a Satanás, deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Vi uma de suas cabeças golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adorar o dragão, que é Satanás, porque deu autoridade à besta, também adorar a besta, dizendo que é semelhante à besta e quem pode pelejar contra ela. Foi-lhe dado uma boca que proferisse arrogâncias e blasfemasse, e blasfêmias e autoridades para agir, olha aqui, ó. Professor. E a autoridade para agir por 42 meses, que são 3 anos e meio, e abriu a boca em blasfêmia contra Deus no período tribulacional, para lhe difamar o nome, lhe difamar o nome e difamar o quê? O tabernáculo, que é o templo lá de 2 Tessalonicenses 2:3, a saber, os que habitam no céu. Aí, vamos lá. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos. Os santos aqui, no meu ver, é a igreja. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos. Quem foi que deu a ele a autoridade? O dragão, Satanás. E as vencesse. Deu-lhes autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então, quando fala de cada tribo, povo, língua e nação, é uma perseguição mundial. Então, onde tiver santos espalhados por todos os povos, tribos, línguas e nações, eles serão perseguidos. Sim. Aí diz assim, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra. Mas quem é que vai adorá-lo? Essa besta que persegue os santos. Adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Então, quem é que vai adorar essa besta? É bem simples. É bem simples a resposta para o Werley Nascimento. Simples. Apocalipse, olha. Capítulo 12, versículo 11, responde a pergunta dele. Olha, eles serão vencidos no sentido de morte, no sentido de martírio. Veja o que diz o versículo 11. Eles mas olha como é interessante, professor, do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a própria vida até a morte. Então, eles preferirão morrer de forma martirizadas do que a própria vida. Vencerão nesse sentido, tá? Não é que a igreja vai ser sucumbida. Jamais. Uma coisa, professor Elton, que estão desconsiderando é que Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, olha o que Paulo diz. Digo-vos o mistério. Olha o mistério que Paulo vai dizer para a igreja de Corinto, em 1 Coríntios 15, 52. Nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Então, haverá uma igreja morta no céu e haverá uma igreja viva na terra no período tribulacional. Na cabeça da galera, a besta vem para vencer a igreja e matar e destruir a igreja da terra. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Não é verdade. Vai haver sim uma perseguição, mas não vai acabar com a igreja, porque a igreja... Não vai acabar. Por quê? Porque haverão os mortos... será conservada. Haverá os mortos realmente, e haverá os vivos. Olha esse texto aqui, Apocalipse 13:10.
Se alguém leva para cativeiro vai. Ou seja, quem tiver que ser preso, preso será. Vai. É isso que quer dizer o texto. Perfeito. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morta a espada. Ou seja, quem tiver que ser assassinado, assassinado será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Sim. A fidelidade dos santos e a perseverança dos santos não está no arrebatamento, mas de suportar o período tribulacional com fidelidade e não esquecer do que Jesus disse: as portas do inferno, os portões do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Perfeito, professor. Você respondeu. Certo? Bem. Deixa eu ver a pergunta para ti aqui. Ver se tem mais perguntas aqui para ti, para nós caminharmos para o apito final. Aqui, deixa eu ver aqui o que diz o Marcelo. Vamos pegar a pergunta do Marcelo. Oi, Marcelo, boa noite, tudo bem? Não foi para a gente, não. Não foi para a gente. Ele falou com Getúlio, mas de qualquer forma, boa noite. Aqui nós temos o arrebatamento acontece depois da transformação dos corpos. Os corpos glorificados são considerados físicos ou espirituais? É bem simples essa resposta, mas vou deixar o professor responder. O arrebatamento acontecerá depois da transformação dos corpos. Claro, os corpos glorificados são considerados físicos ou espirituais? Glorificados. Glorificados. É tanto, professor, de acordo com suas, corroborando contigo, que a Bíblia fala que a igreja reinará com Cristo 1000 anos, ou seja, a igreja vai viver 1000 anos. Quem é o homem que vive 1000 anos hoje? Né? Então, não é mais a pessoa comum. E eu ainda extrapolo mais, eu digo que os cristãos, os santos, os salvos, eles terão acesso a dimensões, tá? Isso é por minha conta, eu que estou falando isso. Eu creio assim, no período milenial. Olha aqui a sua tela. Olha aqui, ó. Também há corpos celestiais e há corpos terrestres. Excelente. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra é a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, uma glória das estrelas, porque até estrela, a diferença entre esplendor. Pois assim também, aí ele vai comparar. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se no corpo de corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Agora, baixando aqui o 44, que vai ficar gostoso. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Orlando e Muse Filho. A pergunta para o professor Rafael. Pastor Rafael, Israel, nação creram, como é que é? Israel, gente, quando vocês forem escrever, nação creram em Cristo, só após já ter acontecido o arrebatamento pela manhã, então para ele dobrará o milênio e não arrebatamento. Eu não entendi nada, mas tenta aí. Então, deixa eu ler aqui. Pastor Rafael, nação creram em Cristo. Beleza, a nação de Israel crer em Cristo. Só após já ter acontecido o arrebatamento, não, senhor, meu amigo. A nação de Israel, ela tem que crer em Cristo para ser arrebatada. Vamos aqui de novo. É muito bacana. Agora a pergunta dele que eu entendi. Vamos lá. Vou te dar um exemplo, amigão. Presta atenção. Como é o nome dele? É o Anilson Freire. Olha aí, Anilson. Romanos 11, 26. Eu quero que você preste bastante atenção em cada palavra desse versículo para você ver se há, ó. E assim, todo Israel será salvo. Salvo através de quem? Como está escrito, virá de Sião o libertador. A pergunta que não quer calar. O que simboliza esse Sião aqui? Vamos lá. O libertador a gente sabe que é Jesus. Por quê? Porque ele apartará de Jacó as impiedades. Virá de Sião o libertador. Então, veja lá. Qual a relação que Romanos 11, 26 tem com esse texto aqui dizendo, e assim todo Israel será salvo, como está escrito. Agora eu pergunto, o que é esse todo Israel que será salvo?
O texto bíblico responde, assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião. Será que o texto fala, tem outro texto que fala sobre se todo Israel será salvo, e que essa salvação virá de Sião, libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades? Será que tem? Tem. Apocalipse 14, vamos lá. Vamos lá, pastor, para a gente pegar mais perguntas. Peraí, deixa eu terminar aqui, ó. Aí João tem a visão. O que Paulo cita lá, Elton, em Romanos 11, 26, João tem a visão em Apocalipse 14, 1. Te liga aí o que é teologia sistemática séria. Olhei, e eis um cordeiro em pé sobre aonde, Elton? Sobre Sião, Monte Sião. Beleza. Esse Monte Sião, Elton, esse Monte Sião, ele é uma alusão dos ares, tá? Não é o Monte Sião literal aqui na terra de Israel. E olhei o cordeiro em pé sobre o Monte Sião, tá? Porque existe o Monte Sião aqui de Apocalipse 14, 1, e existe o Monte das Oliveiras lá de Zacarias. Só para me concatenar, enriquecer, por que você conclui que o Monte Sião é os ares? Porque o Monte Sião, na linguagem, na figura de linguagem do Apocalipse, tem a ver com as regiões celestiais. Então quer dizer, você está... Tá? E o Monte das Oliveiras, que é quando o Senhor virá e colocará seus pés sobre o Monte das Oliveiras... Aí é terreno. É terreno, lá é terreno. O Monte Sião aqui não é terreno. Então, olhei, eis o cordeiro em pé sobre o Monte Sião, ou seja, sobre as regiões celestiais, e com ele 144 mil, tendo na fonte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ou seja, João já tem a revelação dos 144 mil arrebatados do Monte Sião. Entendi. Maravilha. Deixa eu pegar uma pergunta aqui para ti, querido. Para mim, mas você pode comentar também. Caro Elton, quando você falou da apostasia, não se referia ao arrebatamento físico, você estava certo, pois o corpo arrebatado será espiritual. Então, eu não estou certo porque o corpo que vai ser arrebatado é espiritual, é glorificado, não é por isso que eu estou certo. Eu acredito estar certo porque a palavra arrebatamento ali não existe, certo? A palavra apostasia, em momento algum, ela quer dizer arrebatar. Para isso, nós temos um outro termo em grego que significa harpadizo, aí sim significa arrebatar. E apostatar significa abrir mão, tá? Então são coisas bem diferentes. Eu não estou certo por isso aí, mas por conta do termo em si, do verbo em si. Professor Rafael Rocha, eu confessar uma coisa para você, cara. Eu estou amando a sua presença aqui, de verdade mesmo. Você é muito top, um bom teólogo, e é muito profundo e tem muito conhecimento também da parte do hebraico, das culturas e tudo mais. E a sua ideia de nós fazermos uma live aqui está de pé. A minha única sugestão é que nós também deixemos o público participar como hoje, né? Trazer o público para perguntar para você aí, fazer perguntas aí. O Uriel, o Erley Nascimento, ele continua assim: pastor, os santos de Apocalipse não é igreja, quer dizer, eclesia, não é eclesia. O próprio Jesus afirmou em Mateus 6,18 que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. O Senhor está equivocado. Tá, então faz o seguinte, agora eu vou brigar com o Erley Nascimento. O pastor Rafael Rocha trouxe uma explicação que eu concordo. Agora eu quero que você diga por que razão, quais são os fundamentos que você interpreta ali os santos de Apocalipse como não igreja. Quem são os santos de Apocalipse e por que você faz essa conclusão? Qual é o texto que te dá essa base? É só cita o texto que eu peço que sua pergunta. Vou ficar aguardando. Sua próxima pergunta será essa. A próxima pescagem será essa, antes do término da live, para o professor Rafael comentar. Vamos lá. Porque é o seguinte, rapaz, olha o que ele diz. Jesus prometeu que as portas do inferno, ali tem a ver, Jesus prometeu que a igreja não perderia a salvação, amigo. As portas do inferno ali é uma metáfora para descrever que a igreja, ela não perderia a salvação. Não diz que a igreja não sofreria. Aonde é que está na Bíblia? Cara, se teve um corpo que sofreu no mundo, foi a igreja. Eu te dou um conselho, lê o livro chamado Os Mártires do Coliseu. Aí você vai saber o que eu estou falando. Então, o que é que acontece? Você pega um texto como aquele que diz que Jesus prometeu: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ou seja,
a condenação eterna não prevalecerá contra a igreja, que a igreja é salva. Você está entendendo, amigão? Não confunda a certeza da salvação da igreja. A igreja foi decretada a ser salva. Isso não imuniza a igreja de sofrimento sob o governo de Cristo. O que é que está acontecendo? Você está querendo justificar a perseguição dos salvos, lá em Apocalipse 13, a prisão dos salvos, a decapitação dos salvos, a besta recebendo o poder do dragão para fazer guerra aos santos e vencê-los, e isso acontecerá vencer como? Perseguindo, prendendo, assassinando, entendeu? Mas a igreja, essa é a fé e a perseverança dos santos, que apesar de tudo isso continua fiel. Uhum. Então, é muito complicado, às vezes, a pessoa associar um texto que não tem nada a ver com o outro, né? É complicado. Lá, meu amigão, não tem a ver que a igreja nunca será vencida e tal. Claro que não será vencida, porque a promessa que Cristo fez, que muita gente também lê equivocadamente. Uhum. Jesus disse, brevemente esmagarei Satanás debaixo dos vossos pés. Uhum. Deixa eu só responder aqui, querido professor Rafael, para o Rafael Graça. Rafael Graça, você fez a pergunta assim, eu vou responder a sua pergunta. Qual acusativo temos ali em Lucas? Eu não sei porque eu não tenho, Lucas é muito grande, eu não li o que você está perguntando, mas já li o verbo transitivo. Então, o acusativo, ele funciona de objeto direto para verbo transitivo, ponto. Essa é uma regra que pode, sim, existir exceções por alguns outros pontos, mas que geralmente, o acusativo é objeto direto para verbo transitivo, tá? Só isso. Então, respondi sua pergunta, de acordo com o que você fez. Aí deixa eu comentar essa questão aqui, ó. Presta atenção, que muita gente, às vezes, passa batido. Deixa esse rapaz que falou aí sobre os Santos aí, que ele não aceita que vai perder. Deixa eu achar ele aqui novamente. Eu tô querendo encerrar a live, gente, mas tá até legal aqui, sabe? Tá aqui. Eu quero fundamento, tá? Eu quero fundamento. Ainda não é um fundamento? Não, por favor, querido e amado pastor Wesley Nascimento, né? Um beijo pra você. Ele vai vir aqui pro Wesley, em breve. Cadê o Wesley Nascimento, né? Veja bem. O que você acha que Jesus quer dizer, Elton? Olha essa pérola que eu vou dar para esse rapaz. O que você acha que Jesus quer dizer? O seguinte: brevemente esmagarei Satanás debaixo dos vossos pés. Aonde você acha que a igreja está quando Cristo vier para ele esmagar Satanás debaixo dos pés da igreja? A igreja estará nos ares com ele, para que ele venha estabelecer ali o julgamento das nações. Na guerra de Gog e Magog, ele vence o anticristo, lança o anticristo e a besta viva no lago de fogo, faz a guerra das nações e vence. Então, pastor Rafael respondeu essa. O Elton Duarte, ó, o cara, meu xará, Elton, um abraço para você, querido, tá? Pastor Rafael responde essa. No pós-tribulacionismo, quem entra no milênio em corpos não glorificados, se os crentes já foram transformados e os ímpios julgados. Peraí, querido Elton, não é por aí que a banda toca. O pós-tribulacionismo não entende que no milênio já houve o julgamento. Não. Pode falar, professor, vai. Deixa eu dizer para ele aqui. Não tira ele da tela, não, tá? É só uma questão de cronologia de eventos que um sucessivo após outro, é isso que eu quero dizer. Então, essa tá anacrônico aí a proposta da pergunta. Agora compartilha meu computador para mim responder a pergunta dele. Só chegar aqui eu compartilho. Acho que é isso, né? Tá. Não beleza. É esse. Não, vai chegar, peraí. Não é esse que tá aí, não. Pode tirar esse, El. Vai chegar agora. Esperando. Olha o que vai acontecer com aqueles que... Olha aí, ó. Olha a pergunta que ele fez. Pastor Rafael responde essa. No pós-tribulacionismo, quem entra no milênio em corpos não glorificados, se os crentes já foram transformados e os ímpios julgados. Não, os ímpios só vão ser julgados no juízo do grande trono branco. Tá? Então, o que houve ali
né? Não confunda o juízo das nações com o juízo do grande trono branco. Sim. São duas coisas diferentes. Sim. Tá? Agora, olha o que vai acontecer com os ímpios. Ainda no governo milenar de Cristo, durante 1000 anos, sairá a conduzir as nações a 4 cantos. Olha aqui, deixa eu pegar aqui o verso 7. Quando completarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão. E Satanás, o que é que ele vai fazer? Ele sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, de Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja, e o número dessas é como a areia do mar. Então, Satanás, no milênio, cara, após 1000 anos, Satanás será solto e irá influenciar o que Ezequiel chama de Gog, príncipe de Magog, que vai ser um outro líder que ele vai influenciar para fazer ali o aparelhamento das nações. Diz, marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, e desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Agora te pergunto, amigão, quem são esses que Satanás teve acesso para fazer a revolta da guerra de Gog e Magog contra o governo de Cristo após o milênio? São justamente aqueles que não tiveram corpos glorificados. Por quê? Porque os que tinham o corpo glorificado não estavam mais sob a influência de Satanás, mas sob o governo de Cristo. Ok, perfeito. Quero que você seja mais rápido nas respostas para a gente interrogar mais perguntas. O Elton falou assim, se Paulo usa particípio presente rio menor, aquele que nos livra da ira vindoura, indicando ação contínua, certo? Como pós-tribulacionista, explica essa libertação se a igreja teria de passar por toda a tribulação. Presta atenção. É muito simples. Aqui ele já está fazendo uma confusão. Querido Elton, permita-me, por favor, tá? Você está fazendo uma confusão. A ira vindoura é uma coisa que não tem nada absolutamente a ver com a grande tribulação. Se você não fizer essa distinção, esse contraste entre grande tribulação e ira vindoura, você vai estar fazendo essa confusão, realmente fazendo perguntas anacrônicas, como estou vendo aqui, tá? Não que você não seja inteligente, que a sua pergunta é inteligente. Todavia, você não conseguiu fazer a distinção, declarou que não sabe distinguir o que é ira vindoura de grande tribulação. São coisas distintas. Os pré-tribulacionistas que pegam, chama tudo de genésio e tá aí, se vira. Não é assim. Ira vindoura é uma coisa. Grande tribulação é outra. A ira vindoura não é para a igreja que Deus ama, porque isso já seria uma ambiguidade, né? A igreja que Deus ama é amor, é paz, tem provações, mas tem vitórias. Agora, a ira, ela será destinada para um outro grupo que não é a eclesia tuteu. Pode continuar, professor. Então, para mim tá tudo certo, entendeu? Tá tudo certo. Pronto. Professor Rafael Rocha, eu quero te agradecer pela sua presença aqui, meu nobre, tá? Muito obrigado pela sua presença. Gente, quem quiser estudar grego, estuda comigo, tá? Com ele não, mas brincadeira. Mas se você quiser estudar hebraico, tá aqui, um exímio professor de hebraico. Inclusive, eu acho que você tem que me ensinar hebraico, né? Que eu não sei hebraico ainda. E vamos aí conhecer o curso. Você tem um curso de hebraico? Tenho curso de hebraico, tanto de hebraico instrumental, quanto também de hebraico a nível de especialização livre de 1 ano, né? Uau. E eu estava lecionando o grego, mas eu passei todos os meus alunos para o Eltonzão aí, e eu passei o bastão para ele. E aí o que acontece? A galera corre para cima. Nesse momento agora, eu não vou abrir nenhuma turma, Elton, porque eu estou fazendo agora uma pós-graduação a nível de lato sensu pelo MEC em hebraico bíblico clássico, pela Faculdade Latino-Americana FLAM. Eu estou fazendo um processo, inclusive, de reciclagem, né? Buscando ter informação de hebraico pelas universidades aí que eu passei, que eu tenho aqui. E aí eu estou fazendo essa agora, né? Para dar mais aí... Prestes a concluir o meu mestrado. Eu estou fazendo minha dissertação. Tá complicada aqui a coisa, mas eu chego lá. O mestrado na área que eu quero fazer, aqui no estado do Pará não tem, né? Eu acho que o dia que eu tiver que ir embora para São Paulo, que é onde meu irmão mora lá por 30 anos,
pode ser que eu faça mestrado nas áreas que eu quero por lá, mas vai dar Eu tudo faço certo. mestrado internacional, inclusive, né? Mestrado internacional, porque aqui realmente também não tem. Professor, querido, muito obrigado, tá? Então, gente, você viu aí, né, um erudito, um profundo conhecedor da língua hebraica, professor e pastor Rafael Rocha, tá? Eu super indico o curso desse fera, tá? É um grande teólogo, e graças a Deus que ele é pós-tribulacionista, senão eu ia ter um problema na minha vida, tá? E é isso aí. Você quer dar mais alguma consideração final? Pode ficar à Não, meu vontade. amigo, eu só tenho a agradecer a você, você é uma pessoa maravilhosa, um cara humilde, um cara parceiro, Obrigado. e obrigado pelo convite, sempre que você precisar, nós estaremos aqui à disposição. Também quero agradecer a todos os inscritos, né, todos os internautas do canal Arena Apologética. Poxa, galera, vai dando um superchat aí para ajudar nosso amigo, professor Elton, abençoa, né, o canal Arena Apologética aí, e confirma aí a presença de vocês. E eu gostaria muito de fazer o convite. Pessoal, se inscreve lá no canal do professor Pastor Rafael Rocha, né, que vai ser, eu vou ter muita entrevista Como que digita no YouTube para te achar? Prof. PR Rafael Rocha. Se você digitar isso no Google, né, no YouTube, você vai encontrar o canal do pastor Rafael Rocha, que ele leva pessoas também muito boas em teologia, pessoas profundas, tá? E que tem muito a somar no seu conhecimento, tá, Coloca gente? aí, professor Elton, que eu coloquei agora aí, eu comentei.